Eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que é um prazer imenso, uma satisfação poder falar aos irmãos nessa hora. Eu quero agradecer a todos que se empenharam no nosso período de oração e estiveram em jejum até a hora propícia. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. E também dizer que nós esperamos e cremos que o Deus que nós clamamos, que o Deus que nós jejuamos, que o Deus que nós oramos é aquele que pode realmente considerar e pode resolver todos os problemas. Diante disso, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que você creia que Deus está sempre no controle, porque Ele sim pode todas as coisas. A despeito das situações, a despeito de qualquer outra coisa que possa vir a acontecer, acredite, Deus está no controle. E eu quero conversar com vocês nessa noite, nessa breve meditação, sobre o controle soberano de Deus. Queridos, Deus está sempre no controle. É verdade, nos dias atuais, diante dessa situação tão difícil que estamos enfrentando, muitos cristãos chegam a perder a fé, começam a não mais acreditar nesse Deus, começam a não mais acreditar que Deus realmente é o Deus que tudo pode, que Deus é o Deus que opera. Alguém diz, e até com uma certa propriedade, que é muito fácil crer em Deus quando as coisas estão muito boas, mas quando as situações são adversas, quando o problema começa a vir contra nós e contra a nossa família, são nesses momentos que temos as maiores dificuldades para confiarmos em Deus. Mas o fato é, Deus está no controle. A despeito de qualquer situação, eu quero que você grave isso. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não esteja no controle. Diante disso, eu quero conversar com vocês sobre isso. E para a gente conversar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13, diz assim. Isaías 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vou repetir, Isaías 43, 13. Aproveito para sugerir, se você não tem esse versículo grifado na sua Bíblia, grife. Diz assim a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas o que é controlar? Controlar é dominar, é governar, é estar sobre, é estar diante, é aquele que direciona todas as coisas. Ele sabe o que as pessoas estão pensando e agindo, ele sabe daquilo que está acontecendo, é aquele que muitas das vezes está sempre no controle, a despeito da situação, porque no caso de Deus, ele é um Deus antes. Ele diz aqui, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ou seja, eu sou a origem, eu sou o princípio, eu sou o alfa e ômega, eu sou o início e o fim, eu sou a história, eu tenho controle de todas as coisas. É ter o autodomínio, controlar é ter o autodomínio físico, psíquico, o autodomínio natural e social de tudo aquilo que acontece na vida do ser humano. Por isso, Deus está sempre no controle. Por isso, Deus tem o controle soberano de todas as coisas. Então, eu quero conversar com vocês sobre alguns princípios fundamentais para entendermos a dimensão do controle de Deus sobre nós. Somente Deus poderá interferir nos momentos da nossa vida. É por isso que hoje nós levantamos juntos todos aquele grande clamor em favor do nosso país, em favor da solução para essa crise que estamos enfrentando, porque sabemos que Ele está no controle. Mas se Deus está no controle, por que então nós devemos ficar tranquilos? Primeiro, irmãos, porque Ele tem o controle soberano sobre tudo. Deus não tem o controle sobre algumas coisas, não.
Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus tem controle até mesmo sobre Satanás e os seus demônios. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que Deus limitou o poder de Satanás. Se nós abrirmos lá, a gente vai observar isso com muita tranquilidade. Abra aí para a gente pensar. Jó, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 12. Ora, como Deus tem até mesmo o poder, o controle sobre Satanás. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na sua mão. Somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Perceba, meus irmãos, que até mesmo Satanás está sob o controle de Deus. No que diz respeito à vida de Jó, Deus limitou. Deus falou para Satanás: você vai poder ir até onde eu quiser. Então, queridos, nós precisamos crer no controle de Deus, porque Deus tem o controle até mesmo de Satanás. Deus tem o controle sobre os anjos. Você sabia que os anjos são controlados por Deus? Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, eu quero que você abra a sua Bíblia, vai nos dizer um pouco isso, como Deus tem o controle também dos anjos. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim a palavra de Deus para nós. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a sua mão. E o anjo que estava junto à eira de Onã o jabuzeu. Olha, perceba claramente que Deus tem também o controle sobre os anjos. Queridos, nada acontece sem a permissão de Deus, porque Deus está sempre no controle. Ele tem controle sobre Satanás e seus anjos, como nós vimos em Jó, capítulo 1, versículo 12. Ele tem o controle sobre os anjos, como nós vimos agora em 1 Crônica, capítulo 21, versículo 15. Mas Deus também tem o controle sobre o universo. Todas as coisas estão subjugadas neles. Vamos abrir as nossas Bíblias para a gente entender isso. Em Isaías 45, 12. Olha o que diz a palavra de Deus nesse versículo. Isaías 45, 12. Eu fiz a terra, disse Deus, e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os exércitos dei as minhas ordens. Ora, Deus tem o controle do universo. Perceba, Deus tem o controle do demônio, do diabo. Deus tem o controle dos anjos. Deus tem o controle do universo, porque Deus criou todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Queridos, nada escapa ao controle de Deus. Deus tem o controle da história. Às vezes a gente pensa: isso pegou Deus despercebido ou sem. Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus direciona tudo. Tudo acontece, meus irmãos, volto a dizer, sob a permissão de Deus. Mas ainda assim Deus sabe o porquê e para quê e como é. Deus permite muitas das vezes que situações outras aconteçam para que a gente se desperte, para que a gente entenda que existe um ser superior que pode todas as coisas. Mas Deus também tem o poder sobre a história. Em Gênesis, capítulo 45, tem uma narrativa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que diz Gênesis 45, os versículos 4 e 5, vai dizer assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque foi para a conservação de vida que Deus me enviou diante da face. Foi para a conservação de vida que Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, Deus tinha o controle.
Todas as coisas contribuem, todas as coisas são direcionadas para satisfazer aquilo que Deus quer. Ora, quando os irmãos de José o venderam e ele foi parar no Egito, talvez eles não soubessem que Deus estava controlando todas as coisas. Naquela trajetória até o Egito, Deus preparou José para que ele chegasse naquele cargo de segunda pessoa do Egito e assim ele preservasse a humanidade. Deus tem o controle da história. Queridos, Deus sabe tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle da história. Deus também controla o homem. Olha, você sabia que o ser humano também é controlado por Deus? No Salmo 139, nós vamos abrir lá, versículos 1 e 2, vai dizer assim a palavra de Deus. Salmo 139, versículo 1 e 2. Olha o que Deus fala, olha o que o Salmo fala sobre o controle de Deus sobre o homem. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Deus controla a humanidade. Deus sabe o que você está pensando nessa hora. Deus sabe quais são as suas atitudes. Deus sabe quais são os seus sonhos. Deus sabe das suas necessidades. Então, queridos, Deus tem o controle sobre tudo. Deus tem o controle sobre Satanás e seus demônios. Deus tem o controle sobre os anjos. Deus tem o controle sobre o universo. Deus tem o controle sobre a história. Deus tem o controle sobre o homem, porque ninguém nesse mundo te conhece mais do que o próprio Deus. Ele sabe tudo de você. Ele sabe tudo sobre você. A Bíblia diz que antes que haja uma palavra na sua boca, ele já sabe. Ele te conhece. Então, ele tem o controle de todas as coisas. Diante dessa pandemia, diante desses problemas, pastor, qual seria a solução? Querido, nós precisamos voltar a crer. Nós precisamos voltar a acreditar nesse Deus. Olha, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós descobrimos, irmãos, que nós precisamos confiar. Porque senão nós estaremos entrando em tédio, estaremos entrando em quadro psíquico, estaremos entrando em depressão, estaremos ficando com medo. Mas, queridos, creia nessa noite, Deus tem o controle. E se Ele tem o controle de todas as coisas, eu quero considerar algumas coisas para você. Se Deus tem o controle de todas as coisas, creia, meu irmão, que Ele até pode permitir a tribulação, mas Ele dá a vitória. Olha, porque Deus tem o controle, Ele pode até permitir a tribulação, mas Ele dá a vitória. Vamos ler lá em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Oséias, capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim a palavra de Deus. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou a nossa seara, fez a ferida e a ligará. Diz o texto, mais uma vez eu quero repetir com vocês. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, mas Ele nos sarará. Porque Ele fez ferida, mas Ele também a atará, a ligará. Ou seja, é o Deus que pode até permitir a dificuldade, mas Ele também tem o poder para dar a vitória. É o Deus, irmãos, que simplesmente por uma única palavra, as janelas dos céus podem se abrir. Nós precisamos acreditar nesse Deus. Em Lucas 7, capítulo 7, olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Lucas 7, capítulo 7, vai dizer assim a palavra de Deus. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo curará. E o meu servo curará. É simplesmente acreditarmos que uma única palavra de Deus, uma única palavra dos céus, pode restaurar, pode curar, pode mudar em qualquer situação. Então, querido, se você quer que Deus está no controle, você precisa acreditar que Ele pode sim vivermos a tribulação, mas também Ele pode dar a solução. Você pode crer que Ele pode abrir a janela dos céus e de uma hora para outra mudar toda a situação, e eu creio nisso. Você deve lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Queridos, chega de pedir a quem não pode resolver. Precisamos, irmãos, voltar para Deus, acreditarmos verdadeiramente
no poder desse Deus. Nós precisamos, como diz a palavra de Deus, lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Em 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7, vai nos dizer o seguinte: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Querido, o nosso cuidado vem do Senhor. Não tenha medo, não se preocupe, confie no Senhor. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, só ele, pode cuidar, pode resolver, pode mudar a sua história. Então, porque Deus o controla, você tem que lançar sobre ele a sua ansiedade. Porque Deus tem o controle de tudo, irmão. Você precisa entregar, mas verdadeiramente entregar seu caminho ao Senhor. Mas não entregar parte do seu caminho, não. É entregar todo o seu caminho ao Senhor. Você tem feito isso? Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 5. Eu vou compartilhar com os irmãos nessa hora. Diz assim a palavra de Deus: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Se Deus estiver no controle, você precisa confiar. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Então, querido, quando Deus está no controle, você crê nisso, você precisa acreditar que Ele pode até permitir a tribulação, mas Ele também dá a vitória. Você precisa acreditar que basta simplesmente uma palavra para que a janela dos céus se abram e a vitória chegue. Você precisa acreditar que Ele, e lançar sobre Ele a sua ansiedade. Você precisa confiar no Senhor. Querido, Deus está no controle, então você precisa descansar. A minha palavra nessa noite é que você descanse no Senhor. Olha, descanse no Senhor. No Salmo 40, versículo 1, vai dizer assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você precisa descansar no Senhor, acreditar que Ele tem a resposta, Ele tem a solução, porque Ele está no controle. No Salmo 137, versículo 6, a parte A: entrega o seu caminho, descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração, porque Deus está no controle. Você precisa se deleitar-se no Senhor. No Salmo 37, versículo 4, vai dizer: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Você precisa acreditar, querido, a despeito do que dizem, a despeito do que pensam, a despeito da situação que estamos enfrentando. A palavra de ordem nessa noite é: Deus está no controle. Nada acontece sem que Deus não saiba. Deus conhece você, Deus sabe das suas lágrimas, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe de tudo que você tem passado, mas creia, o Deus que sabe estar no controle, Ele pode também te conceder a vitória. Você deve adorá-lo e glorificá-lo. Eu quero fechar minha palavra com esse texto, 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler agora, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Eu quero concluir minha palavra nessa noite com esse texto. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, vai dizer assim: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando nós cremos que Deus está no controle, nós cremos que todas as coisas acontecem para glorificá-lo. Então nós precisamos adorá-lo a despeito de qualquer coisa. Com as lutas ou com as dificuldades não deve ser impedimento para que a gente possa continuar adorando a Deus. Se a nossa resposta não veio, nós temos que continuar adorando a Deus. Nesse texto muito específico, Davi recebeu uma sentença de que seu filho morreria. E ele então ficou um período muito grande de jejum e oração, mas infelizmente o filho veio a morrer. E depois que o filho veio a morrer, queridos, ele sai daquele lugar, ele toma um banho, ele troca de roupa, e ele vai para o templo para orar, porque ele entende que Deus é digno de toda adoração. Quando nós cremos verdadeiramente que Deus está no controle, a despeito de qualquer situação, nós precisamos adorá-lo.
Nós precisamos acreditar que nada acontece sem um propósito de Deus. E nesse texto específico, depois de Davi adorar o Senhor, diante do erro que ele tinha cometido, agora então ele tem uma segunda oportunidade. Da segunda oportunidade, com a mesma esposa, nasce aquele que seria o seu sucessor no reino de Israel, que é Salomão. Queridos, Deus permitiu que a esperança renascesse para Davi, e também é assim que ele pode fazer na sua vida. Querido, creia, Deus está no controle. Por isso nós precisamos continuar adorando e glorificando a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão especial, a esse Deus que pode tudo, a esse Deus que opera, a esse Deus que faz milagres, a esse Deus que cuida de nós. Mas você tem o direito de escolher nessa noite. E a palavra nessa noite é: entrega o seu caminho ao Senhor. Deixa Ele dirigir a sua vida e seja vitorioso. Então você pode continuar você mesmo dirigindo a sua vida. E dessa feita, você tem lido as consequências que o ser humano tem. Meu irmão, que Deus o abençoe. A despeito de qualquer situação, creia, Deus está no controle. Eu quero orar por você. Senhor, nós exaltamos e glorificamos o teu nome nessa noite. Por essa rica oportunidade que tu nos dá, Pai, de poder falar contigo. E de estando falando contigo, Pai, agradecer, Pai. Porque nós cremos no teu poder. Porque nós cremos, ó Pai, que tu és aquele que cuida de nós, que nos protege, nos livra, nos guarda de todo o mal. Nós queremos dizer, Pai, que nós te amamos. E que nesse momento nós escolhemos confiar no Senhor. Nós escolhemos acreditar que tu estás no controle, e que por isso, independente do que aconteça, a vitória já é certa, no nome de Jesus. Agora eu quero impetrar a bênção apostólica, abençoando não só hoje, mas toda a sua semana. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as comunicações e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja, Pai, com a Igreja Batista do primeiro centenário, seus respectivos familiares, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, esteja com a nossa nação, esteja com o mundo, Senhor, os protegendo e os guardando de todo o mal. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, cheio da glória e da presença de Deus. Escolha sempre, adoremos e exaltemos ao nosso Deus.